Oi, meu nome é Ana Laura. E o meu nome é Amanda, e a gente vai apresentar sobre a desigualdade social. O termo desigualdade social é um termo sociológico e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais. A elaboração dessa ideologia de classes dominantes que destinam-se a manter a dominação das camadas sociais mais baixas, assim, as teorias de Jacques Bossuet são a prova disso. Ainda houve o darwinismo social, de Herbert Spencer, de desenvolver uma teoria que explicasse a inferioridade dos povos africanos, indígenas e orientais. Essa teoria defendia a pobreza nos continentes do Sul, sem considerar o colonialismo e o imperialismo, que levaram os países africanos, americanos e asiáticos à situação de miséria a qual chegaram. As ideologias são ferramentas de dominação, e para Karl Marx, são as ideologias que preservam o proletariado, submetido à burguesia. No livro A Ideologia Alemã, o filósofo, sociólogo e economista alemão reconhece a existência de uma infraestrutura, meios materiais, e de uma superestrutura, ideologia, Estado, sistema jurídico, domínio da informação e etc., que contribui ideologicamente. Um sistema de dominação. Dessa maneira, os trabalhadores continuam na situação de exploração e não se revoltam contra o sistema desigual. A origem da desigualdade social para Marx, na diferença das classes sociais e essas dessemelhanças econômicas, simbólicas, existentes entre a burguesia e o proletariado, expõem a desigualdade social. A Inglaterra do século XIX, industrializada e sem nenhum tipo de controle estatal ou direito trabalhista, representa a forte desigualdade da sociedade. De acordo com Marx, os trabalhadores das fábricas inglesas daquele período, sem remuneração fixa e mínima, totalizavam jornadas de até 16 horas diárias, de domingo a domingo, sem direito a folga, licença médica ou previdência. O sistema provocado pela divisão de classes apenas beneficiaria a burguesia e a dominação, mantida pela superestrutura. A única saída, segundo Marx, era a extinção das classes sociais, que só seria possível por meio de uma revolta dos trabalhadores pela tomada dos meios de produção e da infraestrutura, em especial o Estado. Em primeiro estágio, na teoria marxista, seria chamado de regime socialista, feito com uma ditadura de proletariado que visaria, em primeiro lugar, extinguir as classes sociais. Segundo Marx, a evolução desse sistema traria ao comunismo, a forma de socialismo que prescindira a infraestrutura e promoveria a igualdade total. A desigualdade social é um fenômeno existente, a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. Este fenômeno é acentuado em alguns países que apenas uma mínima parcela da população concentra grande parte de renda, enquanto a menor parte da renda é distribuída entre a maior parte da população. É isso que Marx lutava contra, o socialismo-comunismo. Prega igualdade salarial de forma que as riquezas não se concentrem em uma minoria, mas sim seja distribuída de forma justa e igualitária. Existem diversos fatores que contribuem para um mundo tão desigual como hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos. São eles a má distribuição de renda, falta de acesso à educação e qualidade, falta de investimentos por meio do governo, dificuldade de acesso a serviços básicos como esgoto, água potável e energia. Isso se dá pela má administração dos recursos públicos, pois se os países tivessem órgãos governamentais competentes, essas situações não estariam ocorrendo. Agora vamos ver os tipos de desigualdade social. Hoje em dia, podemos notar vários tipos de desigualdade. Temos a desigualdade de gênero, de raça, orientação sexual e desigualdade etária, de saúde. Pessoas são afetadas por seu comportamento social de maneira geral. Quando se fala em mercado de trabalho, quem não segue o padrão geralmente não consegue emprego facilmente. Ou seja, a partir do momento em que você não age de acordo com a maneira imposta pela sociedade, há uma grande chance de você ficar de fora do mercado de trabalho. Essas são as tendências que precisam ser ajustes
Para viver igualitariamente, é necessário deixar esses estigmas de lado. Bom, agora a gente trouxe questões de Enem e vestibulares sobre a desigualdade social. Essa é uma questão do Enem de 2010. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que vossos tiramos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar no berço até o túmulo? Esses parasitas ingratos que exploram nosso suor. Que bebem vosso sangue. Os homens da Inglaterra. O poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas das nascentes classes trabalhadoras inglesas durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Bom, o que o texto quer dizer? O que o texto ele faz uma crítica direta à burguesia inglesa no período da Revolução Industrial. Acredita que os burgueses exploravam a mão de obra proletária, tendo em vista obter lucros altíssimos para usufruir das riquezas que não eram produzidas por eles e sim pelos proletários. Então, a melhor alternativa que responde é a alternativa E, na riqueza que não era usufruída por aqueles que as produziam. A segunda questão é a seguinte: a pobreza e a desigualdade social são construções sociais que se desenvolvem e consolidam a partir das estruturas, agentes e processos que lidam de forma histórica concreta. Os países e regiões da América Latina moldaram, desde os tempos coloniais até nossos dias, expressões desses fenômenos sociais, que, embora apresentem as peculiaridades próprias de cada contexto histórico e geográfico, compartilham um traço em comum: altíssimos níveis de pobreza e desigualdade que condicionam a vida política, econômica, social e cultural. O conceito de construção é praticamente similar ao de produção, sendo utilizado aqui para enfatizar que a pobreza é o resultado da ação concreta de agentes e processos que atuam em contextos estruturais históricos de longo prazo. De acordo com o texto, é correto afirmar. Aí tem várias alternativas, e para explicar essa questão, a gente pode dizer que a globalização possui algumas problemáticas complexas, como o aumento da desigualdade e a diferença entre as parcelas financeiramente ricas dessegregadas. São muito importantes os investimentos no setor da educação, saúde, transporte, segurança e oferta de oportunidade de emprego. Nas classes segregadas, os elementos citados acima carecem de manutenção e, na maioria das vezes, são precários. Já para a parcela financeiramente rica, esses serviços podem ser utilizados pelo setor privado, que possuem valores altos para a realização, mas podem ser pagos pela estrutura econômica dessas famílias. Então, a questão que está mais correta é a alternativa E. Obrigado a todos.